Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso EdTalk 2020. Bom, ele foi organizado pela Fábrica de Cursos com apoio da BRH e esse evento foi pensado para proporcionar reflexões, trazendo cases e exemplos sobre a utilização de EdTech no cenário atual. E o EdTalk 2020 traz temas importantes sobre a aplicação das tecnologias na educação corporativa, na visão de profissionais especialistas de várias áreas. Tudo isso sendo transmitido ao vivo pelas redes da Fábrica de Curso. Bem, eu sou a Renata Filardi, sou Head de RH da FQM e conselheira da BRH Rio de Janeiro e hoje MC EdTalk e vou acompanhar vocês ao longo dos nossos talks de hoje. Vamos lá? Então, além dos toques, vocês vão participar de um super desafio. Os palestrantes e os mediadores prepararam um material exclusivo e a Fábrica de Cursos criou um super game para vocês testarem seus conhecimentos de EdTech e sobre o que está sendo apresentado aqui no EdTalks 2020. Então, lembrando que você pode jogar quantas vezes você quiser e quanto mais você jogar, mais você vai ficar fera e aproveitar para melhorar a sua posição no ranking. Bom, quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aqui e participa. Fiquei aqui pensando, você se cobra muito? Então, muitas vezes, somos muito exigentes com nós mesmos, né? Eu vi muito isso acontecer na pandemia, todo mundo querendo ser super-herói e fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, acho que esse momento é um momento de reflexão, realmente, que a gente passou. É aquela frase que todo mundo está falando, o que que 2020 vai deixar, né? O que que a pandemia vai deixar para a gente? Eu acho que é um momento que a gente tem que fazer uma boa reflexão. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente também fala das empresas. Será que as empresas estão aprendendo com isso? Como é que são tantas transformações passaram por nós e estão sendo necessárias, e estão impactando nos nossos processos, nos nossos serviços, enfim, aqui na minha empresa, por exemplo, a gente teve que fazer convenção para 800 pessoas de forma digital. Aquilo que a gente trabalhava muito a motivação e o engajamento no dia a dia, a gente teve que transformar e levar isso para o digital, que é uma coisa difícil. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente trabalha isso com EdTech? Bem, vamos ver como é que as corporações estão tirando proveito dessa transformação. Então, só para lembrar, dê um play e carimbe o seu nome no ranking de EdTalks 2020.
Aproveita para se debruçar no conteúdo complementar, elaborado pelos nossos talkers, como? Basta você acessar o hot site. Nossa, são tantos os recursos, as plataformas, os aplicativos. Bom, se a gente for enumerar tudo que já foi dito aqui, vai sair uma super lista. Mas na conversa com o Eduardo Marques e a minha querida Mônica Esteves, vamos entender um pouco sobre isso e como as organizações estão ou podem se beneficiar do uso das tecnologias. Afinal, como as organizações aprendem com as tecnologias. O Eduardo, ele é executivo com vasta experiência em empresas de telecom, de energia, construção, indústria e serviços nas áreas de aprendizagem, cultura e desenvolvimento. Já a Mônica é mestre em sistemas pela qualidade, com MBA em gestão de estratégia, além de professora do MBA e facilitadora da Firjan. É consultora em projetos de desenvolvimento organizacional, com técnicas e métodos de coaching e mentoria. Membro do Comitê de Ética da International Coach Federation e minha parceira na diretoria da BRH Rio de Janeiro. Eduardo e Mônica, agora é com vocês. Olá, pessoal. Obrigada, Renata, pela apresentação. É um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês hoje. Eu fico muito honrada pelo convite da Fábrica de Cursos em poder contribuir um pouquinho com esse tema que é fascinante e que eu tanto debruço, que eu tanto gosto. E ao lado de uma pessoa incrível que eu acabei há pouco tempo de conhecer e já fiquei fã. Deu match, né, Eduardo? Eduardo Marques vai estar aqui conosco hoje para a gente fazer esse bate-papo tão gostoso sobre aprendizagem corporativa. E é um tema importante, urgente e que nunca sai da agenda, né, Eduardo? O que você acha? Acho que esse tema nunca sai da agenda, Mônica. Eu também queria agradecer a Fábrica de Cursos, o pessoal da BRH pelo espaço, e também estar aqui com a Mônica para poder falar. A gente tem muita sinergia, muita coisa para falar. Tu é uma pessoa muito querida. Já me apaixonei de primeira, assim. De fato, é um tema que não sai da agenda. Eu acho que a gente vem passando por grandes transformações sobre o tema, ainda mais agora, nesse momento do mundo, mas ele não sai da agenda e não deve sair. Me diz aí, Eduardo, eu tenho algumas inquietações, vou compartilhar com você. Uma delas é, o que é aprendizagem organizacional? Define um pouquinho para a gente esse tema tão valioso. Então, a aprendizagem organizacional, ela sempre esteve presente no meio corporativo através dos treinamentos, da necessidade da gente poder manter a equipe qualificada, preparada e pronta para o trabalho, né? Quando a gente olha, né, para uma história, pensando nas universidades corporativas que começaram ali perto dos anos 2000, né, a gente tem algumas empresas que trouxeram isso de forma muito estruturada, né? Onde a gente conseguiu, de uma certa forma, botar uma roupagem dentro disso e entender que o que era treinamento, que passou a virar universidade corporativa, veio muito com uma estrutura para poder ajudar as empresas a alavancar competências novas, a alavancar performance, com outras estruturas, né, e com outros programas, como as avaliações de desempenho. Então, esse grande guarda-chuva de ações em que a gente começa a chamar de universidade corporativa, que começou a alavancar isso dentro das empresas, né? Então, esse tema de aprendizagem, ele vem muito nessa necessidade, né, da gente tentar trazer mais produtividade, mais performance, ter a equipe mais preparada, preparar a liderança também para mudanças que os cenários corporativos sempre tiveram, né? Não foi só esse cenário de pandemia que a gente está agora, a gente sempre teve mudança dentro do mundo corporativo. Então, de uma certa forma, ela vem para ajudar com esses desafios que o mundo corporativo tem. Mas uma coisa que me inquieta, Eduardo, é o seguinte, duas coisas, né? Tem muitas, mas eu vou colocar duas coisas. A primeira é,
as organizações continuam repetindo o mesmo modelo que a gente vê nas escolas e nas universidades, que é um modelo de muito tempo atrás, que não atende a esse futuro que a gente vem desenhando hoje, né? Principalmente na velocidade, nesse mundo em alta velocidade de mudanças e tecnologias e de incertezas e imprevisibilidade. Então, a gente tem um modelo antigo que hoje as empresas repetem, mas que a gente sabe que ele não é um modelo que vai levar a gente para o futuro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os colaboradores sempre falam que tem lá a universidade corporativa, mas que também eles nunca têm tempo para entrar, para fazer. É uma baita de uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo, recursos humanos investe dinheiro, investe tempo numa construção de uma plataforma de materiais e informações muito importantes e interessantes, como você falou, para levar alta performance, e, ao mesmo tempo, o colaborador não tem tempo. Então, queria que você debruçasse um pouquinho com a gente aqui sobre esses dois aspectos, a repetição e esse ponto. Vamos lá. Então, sobre a repetição, olhando esse histórico, eu vejo muito um cenário que a gente começa também a questionar o modelo tradicional de aprendizagem, que também está fora da corporação, que é o modelo que a gente tem de sala de aula. Porque, na verdade, o que a gente faz é reproduzir um modelo de aprendizagem. E o modelo de aprendizagem que a gente sempre teve é esse modelo muito centrado na figura do professor, que eu vou lá, levo o conteúdo, né? Então fica um processo em que a gente não estimula talvez a reflexão, a gente não estimula uma prática, né? Porque é só passagem de conceito. E é isso que exatamente a gente vem questionando hoje muito quando a gente está pensando no processo de aprendizagem corporativa, assim como está sendo feito com o processo de educação como um todo. Né? Esse modelo a gente já viu que é um modelo que repete, né? A gente vem desde lá de trás de uma revolução industrial em que a gente precisava colocar todo mundo dentro de uma forma, né? Então, vamos lá, forma, próxima turma, vamos lá, forma, próxima turma. Isso não é um modelo de formas, porque nós não somos formas, né? O processo de aprendizagem, ele passa por diversas questões, ele tem que olhar uma singularidade das pessoas, tem que olhar outras perspectivas que não é só essa aprendizagem onde a gente tem um tempo de aprendizagem, a gente aprende o tempo todo. Quando a gente está dentro da empresa, o tempo inteiro, né? A gente não aprende só na sala de aula, a gente não aprende só dentro do treinamento, a gente aprende no treinamento, a gente aprende quando a gente está trocando uma informação com um colega, a gente aprende numa reunião, a gente aprende quando a gente está num projeto com uma outra área. Aprendo no cafezinho, né, Eduardo? Como eu aprendo? Que, na verdade, é um espaço que a gente sente falta agora dessa pandemia, que não tem mais os cafezinhos, porque a gente aprende no cafezinho. Então, assim, o que a gente está repensando é todo o modelo, que começa desde o espaço, desde o formato e pelos conteúdos. Porque agora, a própria tecnologia, ela traz isso muito para a gente, traz uma diversidade de possibilidades de conteúdos que podem ser feitos em formatos diferenciados. Eu tenho e-learning, eu tenho microlearning, eu tenho a gamificação, eu tenho a realidade aumentada, eu tenho as lives, eu tenho um mundo aberto de possibilidades e que a própria tecnologia nos auxilia muito nisso, que é o meio, né, como a gente vai levar a mensagem. Então, assim, acho que essa questão da repetição, a gente está repetindo um modelo que já está, ele tem que ser repensado. O que levou a gente até hoje não vai levar da gente para frente. Né? Então, a gente realmente está repensando o modelo de educação como um todo. E hoje, eu acho que é muito mais um lugar onde a pessoa está no centro disso, com tudo isso à volta, com vários estímulos à volta, e eu tenho que ser mais protagonista e entender o meu caminho de crescimento, o meu caminho de aprendizagem. E aí eu vou trazendo elementos para dentro disso e colocando para dentro desse caminho, dessa jornada que eu estou trilhando. Por isso lifelong learning, por isso várias coisas que a gente vem falando agora nos últimos tempos, né? Então, acho que a primeira questão tem a ver com isso, né? A questão de como a gente tem que repensar o modelo como um todo.
né? E aí a universidade corporativa está muito sendo questionada e colocada à prova, né, por conta disso. O outro ponto, Mônica, não, é bem legal o que você falou, né? Porque é interessante, o modelo está obsoleto. Mas é fato que eu tenho que entender as necessidades dos indivíduos. Não adianta botar numa sala 30 cabeças, né, 40 pessoas, que de repente aquele assunto, aquela temática não atende à necessidade do dia a dia dele. Então eu preciso dar coisas diferentes para estilos, perfis diferentes, que também é isso, né? Eu preciso entender os estilos. Eu gosto de estudar mais na parte do dia e sou visual, né? Eu gosto de coisas visuais. Isso me atrai a atenção. E pessoas que gostam de ler mais à noite. Então, tem estilos de aprendizagem diferenciados que a gente precisa também adequar ao estilo de cada indivíduo e não colocar todo mundo no mesmo pacote. Você concorda com isso, Eduardo? Concordo, que é exatamente essa caixinha, né? Não dá pra gente botar todo mundo dentro de uma caixinha, né? As pessoas, elas são diferentes, elas vão aprender em formatos diferentes, né? Quanto mais e assim, acho que a pessoa também tem que assumir esse lugar de protagonista nesse processo. Se eu puder ter um leque de opções, quanto mais opções é melhor, porque um vai aprender, como você falou, um aprende de uma maneira, outro aprende de outra maneira, e também em horários e lugares diferentes. Aí a gente aprende a qualquer hora, a qualquer lugar e a qualquer momento e em diversas oportunidades. Então, eu vejo muito um futuro em que a gente não vai ter mais espaços de treinamento formais, né? É cada vez mais esses formatos que podem estar dentro da organização, podem estar fora, e talvez as áreas repensando o seu papel e pensando mais numa curadoria dos assuntos. Sim. E aí a tecnologia ela vai poder ajudar muito nisso, porque aí a gente vai conseguir ir na singularidade das pessoas. E o que cada um precisa. Quando você tem um tema que você coloca todo mundo na sala de aula, que foi exatamente o que você trouxe muito bem, cada um precisa de um pedaço. E aí eu ocupo o pedaço de todo mundo. Cada um vai pegando o seu pedaço conforme a necessidade do momento, né? Eu não preciso pegar tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, assim, imagina o quanto que a gente pode economizar, porque eu não preciso mais parar várias equipes e várias pessoas tanto tempo, mobilizar todo mundo para ficar dentro de uma sala de aula. Então, acho que tem muito esse olhar de futuro, de tendências que a gente começa a ver, né, de inteligência artificial apoiando, dessa curadoria que vai ajudar a gente, né? E aí, com alguns cuidados, lógico, a gente não pode também ficar nas nossas bolhas digitais, né? Sim, porque o olhar diverso também traz aprendizagem, né? Eu não posso querer também ouvir a mesma coisa, né? Eu tenho que ouvir opiniões diferentes, porque isso faz contraponto, isso gera insight, gera reflexão e traz um outro ponto, que é o que a gente está fazendo aqui. E um ponto interessante que eu acho que você até já respondeu a segunda inquietação que eu trouxe, que se eu respeitar tempos e movimentos de cada indivíduo e saber que cada um tem uma necessidade diferente e bom, gente, como esse mundo é totalmente novo, eu paralisei e estou voltando. E a gente aprende a trabalhar o improviso nesse espaço aqui da internet, né? E aí, Eduardo, eu estava falando para você da segunda inquietação, que é exatamente o que você inclusive, já respondeu, que a empresa precisa trabalhar uma curadoria numa plataforma, numa trilha de desenvolvimento que propicie ou proporcione aos colaboradores a entrar ali e pegar o que é necessário para eles. Né? Como você falou, cada vez menos esse treinamento formal, presencial, onde você traz todo mundo para o mesmo lugar, né? Tem um gasto absurdo, vai ser cada vez menos, claro que é importante, até para fazer uma integração, para todo mundo se conhecer, mas não ser o principal, porque a gente pode aprender de várias formas. Então, quanto mais eu der esse espaço
essa oportunidade, onde ele vai ali e pega o Netflix que ele quiser, né? O podcast que ele achar mais interessante, como você falou, eu aprendo todo momento, eu incentivo uma organização a ser uma organização de aprendizagem. É isso. O que você acha? Perfeito. E é onde a gente quer chegar, que a aprendizagem tem que ser fluida, né? Quando a gente hoje começa a falar de momentos híbridos, né? Que eu tenho síncrono e assíncrono, por quê? Eu vou ter um momento em que eu vou estar, de repente, lá consumindo alguma coisa, em que eu vou estar com conceito. Depois eu me encontro para fazer uma reflexão, mas é um momento menor. Porque esse momento do encontro, ele é importante. Ele também vai trazer exatamente os olhares diferentes. Sim. Ele vai trazer a discussão, vai trazer uma prática ele traz um movimento para a aprendizagem que acaba que você acaba sedimentando melhor aquilo que você tem como insight, né? Até por conta dessas trocas. Então, acho que o que você falou é importante. Cada vez mais a gente faz isso de forma fluida dentro da organização. Exato. E não tem que ter controle. Não tem que ter controle. Isso, esse é um ponto importante, Eduardo, que você trouxe. Não precisa controle, porque eu vou lá, vou buscar o que eu quero. E ali tem uma curadoria vasta, com modalidades diferentes de tecnologia, para eu aportar algo que eu preciso para aquele momento. Porque muitas das vezes eu aprendi alguma coisa num treinamento e não usava. E isso passava, a memória transitória jogava fora, né? E um outro ponto que eu acho que é bem bacana para a gente, nosso papo aqui, fechar com chave de ouro, é que todo conhecimento ele precisa gerar uma emocionalidade, ele precisa gerar uma emoção, que é aquilo que você tem necessidade, você vai suprir você, seja de informação, seja de conteúdos, teorias, enfim. Ele precisa gerar em você algo que vai te emocionar. E isso faz com que você retenha na sua memória de longo prazo. Estou falando besteira aqui, Eduardo? Nenhuma. Ainda bem que você trouxe isso. Cada vez mais, quando a gente traz esse processo em que a gente trabalha com os níveis da cognição que trazem para o emocional, isso gera maior pertencimento. Exato. Porque vai tocar lá dentro, vai tocar na pessoa. Isso tem a ver comigo, isso chama a minha atenção. Né? Então, acho que é isso que você está trazendo, que é brilhante. Eu começo a fazer novas conexões, novas sinapses, e isso grava, né? Quando eu tenho emocionalidade, faz uma liga. E isso faz com que você guarde por mais tempo na sua memória. Isso é muito bom. Exatamente, muito bom. Eduardo, muito obrigada por esse papo, a sua generosidade, por essa troca gostosa aqui entre nós. Fico muito feliz com esse papo. Eu também. E se pudesse, a gente ia ficar aqui muito tempo, mas com certeza teremos outras oportunidades para poder falar com todos, né? A gente está chegando, inclusive, acho que no último dia da TED Talks, tivemos várias palestras maravilhosas junto com a gente. Mas continuem aí plugados, o conteúdo, para quem não assistiu, amigo seu que não assistiu ao vivo, depois fala, ó, tá gravado, vai lá ver, ainda tem hot site, um conteúdo complementar. E tem vários textos, vários materiais muito, muito bacanas, não deixem de ver. Muito Mônica, bom. E muito obrigado pela essa oportunidade, assim, discutir esse assunto com você realmente, assim, é um prazer. E teremos outros. Muito obrigada. Um abraço. Talvez o grande desafio seja fazer um filtro, ter o foco para cada momento, para cada demanda, para cada estratégia e, com isso, fazer a melhor tomada de decisão. O fato é que todos estamos aprendendo de forma acelerada, tudo muito rápido, com muita informação. São novas ferramentas, são diversas plataformas que a gente acessa e poder avaliar qual é a melhor para os dias de hoje é difícil, não é fácil, né? A gente precisa aprender a se organizar
e ter uma vida mais harmoniosa, entender como é que a gente pode se estruturar melhor e mostrar que é a gente que faz isso e a gente faz as empresas. Nós somos as empresas, as pessoas são as empresas. Então, a gente precisa se espelhar nesse trabalho para a gente conseguir viver de uma forma mais harmônica. Falando em propósito, qual é o seu propósito aqui hoje? Bom, o meu propósito, claro, além de participar desse super evento que foi criado com muito carinho, é abrir a mente, é aprender novas ferramentas, novas abordagens, é ter uma visão de vida. Bom, e como é que as EdTechs podem nos ajudar com isso? Bom, de pronto vejo muita gente que aqui hoje participando online, que talvez não tivesse essa mesma oportunidade se fosse o evento presencial. Eu acho que isso faz uma diferença nas empresas e na corporação, né? Quanta gente não tinha acesso e hoje consegue acessar de forma online, rápida, em qualquer lugar, esses treinamentos. Então, acho que isso facilita muito o trabalho no dia a dia. Então, já é a EdTech ampliando os horizontes.